Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso espaço, o blog do João Maria Andarilho Tópico. Sou eu, o blog Santo Nome, você, pai, mãe, curioso educação, aluno, aluna, professor, professora. Sejam todos muito bem-vindos mesmo. E gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela e um beijão para o meu amado filho Emmanuel, o papai te chama de montão. E você que acompanha a gente aí, você está vendo na tela, vocês não estão vendo minha imagem, nós só printamos a tela, né? Você está vendo nosso blog, o blog de João Maria Andarilho Tópico e o blog Santo Nome, tá tudo junto agora, né? E aqui nesse espaço tem uma matéria, né? Que eu coloquei no blog sobre planos de aula. Então você, meu amigo, minha amiga que acompanha nosso trabalho aqui, a gente sempre faz postagens sobre coisas que você irá utilizar dentro de sala de aula. E planejar as suas aulas fazem parte desse processo. Então, às vezes, você não tem um aprofundamento dessa disciplina e é preciso que você, professor, professora, que está se formando, na verdade, né, graduando, dos cursos de licenciatura e dos cursos de pedagogia, que você aprenda a fazer bem o seu plano de aula, que é um documento importantíssimo na prática do dia a dia. Então, no plano de aula, você tem que colocar o seguinte, a grosso modo, você tem lá em cima, vamos mostrar aqui para você, na tela aqui você está vendo no YouTube, no blog ali, ó, aqui ó, plano de aula, como fazer, aqui as imagens, ó, é isso aqui que é feito, ó, olha que interessante, o nome da escola, né, a série que vai ser dada, a matéria, a disciplina, o que vai ser trabalhado, os objetivos, o conteúdo, o desenvolvimento, a avaliação e os recursos didáticos utilizados. Esse aqui é um plano de aula, que aqui está bem resumidão, tá ok? Depois disso tudo aqui, nessa matéria que nós temos aqui no nosso canal, já tem um tempinho já essa matéria, temos outras também. Então, o plano de aula, aqui, nessa postagem, nós estamos mostrando a importância desse documento. E uma coisa muito importante mesmo é de que o tema do objetivo que você vai tratar, porque dentro da educação nós temos uma intenção. Qual que é a nossa intenção? É passarmos o conteúdo que sabemos para os nossos alunos e alunas. E como nós sabemos que a classe não é homogênea, muitas vezes o conteúdo para ser fixado precisa ter exercícios de fixação. É importante você, professor, quer dizer, os professores que já estão dando aula já estão calejados, né? Mas você graduando aí, que está fazendo aí o curso de pedagogia de licenciatura, qualquer licenciatura que você esteja fazendo, letras em inglês, português, né? Você que está fazendo aí biologia, artes, educação física, matemática, geografia, história, filosofia, sociologia, ciências sociais, enfim, né? E é importante que você tenha em mente que você quer passar aquele conteúdo e a classe não é homogênea. Então você precisa de exercícios para que esse conteúdo seja fixado, que o aluno vai assimilando aquele conteúdo e você vai usar certas estratégias, certos métodos, ok? Então, existem vários tipos de aula, você tem que dominar esses tipos de aula. Então, ao fazer o plano de aula, você vai ter que fazer que tipo de aula você dá. Você vai dar aula expositiva, aula demonstrativa, aula argumentativa. Como que vai ser sua aula? Então, meu caro aluno, aluna aí dos cursos de licenciatura, você tem que dominar esse assunto. Quais os tipos de aula que eu vou dar? Quais os tipos de aula que tem? E tem que dominar esse assunto. E você tem que praticar isso. Mas como você vai praticar? Por incrível que pareça, se você foi criança, algum dia na sua vida, você deve ter sido criança. Se você brincava na frente do espelho, colocando uma toalha, imitando uma pessoa que estava com cabelo comprido e cantando lá como se fosse um roqueiro, é disso que nós estamos falando.
Faça isso aí. Fica na frente do espelho, fale para você mesmo, fale com outras pessoas, grave você falando sobre uma aula que você deu, faça de conta que você está dando aula e grave aquilo. Depois você fica escutando e dá para outras pessoas escutarem, para ver se estão entendendo. É isso, você tem que praticar. Encontrar algum meio de praticar, tá ok? E as aulas também, elas precisam ser realistas, né? Com a condição dos alunos que você está vendo ali. Então, é importante, meu caro futuro professor, futura pedagoga, futuro pedagogo, é importante você, a princípio, no começo do semestre, do bimestre, conhecer seus alunos e as suas alunas. Por isso que você vai fazer certas avaliações que elas são de vários tipos, né? Atitudinais, que você vai ver as atitudes dos alunos como que é. Depois você vai ver que existem os conteúdos conceituais, os conteúdos atitudinais e os conteúdos procedimentais. Então, você conhece a sua classe, você fez essa análise lá no começo, você fez o teste sociométrico, né, onde você vai descobrir os líderes dentro da sala. Fazendo isso, você tem a sua classe e os seus alunos, você está conhecendo e conhece esses alunos. Aí, com o conhecimento desses alunos, você vai fazer a sua metodologia. Correto? Então, o que o professor, quando planeja uma aula, o que ele quer de conceitos conceituais? Conceitos conceituais significa o quê? O que o aluno deve aprender e conhecer enquanto conceitos. Exemplo, aprender o que é empreendedorismo. É um conceito, você tem que aprender o conceito. Certas coisas os alunos precisam aprenderem o conceito. Muitas das falhas na educação brasileira, infelizmente, se deve a isso. A pessoa, ela sabe a palavra, mas ela não sabe o conceito. Ela domina, por exemplo, o vocabulário do dicionário ali, mas o conceito, ela não pegou o conceito. Por exemplo, os monges Hare Krishna tinham uma gíria entre eles que eles falavam assim um com o outro. Dividyago. Dividyago Prabhu, Dividyago Mataji. Mas Dividyago, em Bengali, significa acorda, alma condicionada, desperta. E eles usavam para várias coisas, né? Então, se você não pega o conceito, você não aprende. Por exemplo, na língua portuguesa nós temos a sílaba. Nós temos a letra, temos a sílaba, mas nós temos o fonema. Se as crianças não aprenderem os fonemas, a consciência fonológica ela vai ter dificuldade. Está compreendendo? Por exemplo, tem uma palavra em sânscrito que fala assim, uma cidade na Índia chamada Vrindavana. Vrindavana. Eu posso falar Brindavana, posso falar Vrindavana. A criança que não tem a consciência fonológica ainda, é natural, ela vai confundir o V com B, a pronúncia. O B com P, pode ser. Então o professor, a professora, nessas séries aí, ela tem que ter consciência disso e trabalhar planos de aula para privilegiar esse tipo de conhecimento, né? É a consciência fonológica, muito importante. Por isso que os pais que conversam com seus filhos, desde pequenininhos, eles vão aprender que falar é importante, então eles vão falar, né? Depois nós temos aí os conteúdos do plano de aula, falamos sobre os conteúdos conceituais, são 3 na verdade, né? O primeiro é conceitual, o segundo é o procedimentais. Você tem que pôr isso na sua cabeça, meu amigo, minha amiga, você tem que entender isso aqui, se aprofunde nesse tema aqui, ó. O que é procedimental? O que o aluno deve aprender a fazer. Uma coisa é você aprender o de cor e salteado e a receita do bolo, outra coisa é fazer o bolo. Não é verdade? Coisas diferentes. Então você tem que deparar com o aluno, ele não sabe. Ok?
Então, nessa terceira parte aqui dos conteúdos procedimentais, você tem que ensinar no seu plano de aula o que o aluno deve aprender a fazer. Exemplo, aprender a resolver equações do segundo grau, por exemplo. Então, e o terceiro eixo aí, que deve estar contido no seu plano de aula, professor, professora aí, você que está se formando, né? É atitudinais. Essa é uma parte muito importante. Que esse conceito aí, essa parte do plano de aula é importante? Porque você vai trabalhar com o que o aluno deve aprender a ser. Exemplo, aprender a ser mais honesto, por exemplo. Então, infelizmente, no Brasil, nas nossas escolas, muitos pais, né, e mães, né, ou responsáveis pelas crianças, eles delegam à escola essa parte aqui, por exemplo. Então, você joga o seu filho na escola lá, ou sua filha, tá tudo certo, agora não precisa fazer mais nada. Né? Joga lá e eu estou sossegado. Você só paga o contra-cheque no final do mês, quem paga em escola particular, e tá tudo certo, né? Tá tudo, mas não é assim que funciona. Porque esse conteúdo moral e ético não está só na escola. Esse é o problema, está na sua casa também. Está em qualquer local que você tiver que tem um humano, vai ter esse negócio, esse trem aqui, né, como diriam os mineiros. Então, como que você vai fugir a isso? Então, se você, por exemplo, toca o telefone na sua casa, você está na sua casa, seu filhinho pequeno, você fala que não está em casa, mas seu filho também que você está em casa, e não atende, aí o conflito já começando dentro de casa. Outro ponto importante aqui, que os pais e as mães às vezes têm dificuldades, e os responsáveis, é que as crianças eles vão descobrindo que eles têm uma arma, que é o choro. Então tem pais que têm dificuldade de lidar com isso. E os pais modernos, né, ou pós-modernos, têm essa dificuldade. Por quê? A gente vê em supermercados, a gente vê nos condomínios, né, aquele show das crianças, né, e ela está ganhando. Por quê? Ela é imatura, não estudou nada. Né? O pirralhinho lá tem 1 ano de idade, não estudou nada, tem 2 anos de idade, não estudou nada, mas ele sabe se defender, ele sabe, né? Então ele vai usar as armas que tem, porque ele vai percebendo que através do choro, ele vai recebendo cuidados. E tem crianças que crescem aprendendo que se eu espernear, se eu berrar, o pessoal vai me mandar ficar quieto, vai me dar alguma coisa. Então aprende isso que você está ensinando para o seu filho, para a sua filha. Mas é isso que você quer ensinar? Então, meu caro professor, infelizmente, esses conteúdos terão que ser trabalhados dentro da escola. Né? Por isso que ler os livros clássicos, você pai, você mãe, leia para o seu filho, para a sua filhinha. Né? Antes dele dormir, leia para eles os clássicos, né, da literatura infantil, tem bastante, né? Que esses conteúdos serão passados automaticamente. Então, depois desses conteúdos atitudinais, procedimentais e conceituais, você tem em mãos a estratégia ou a metodologia que você irá utilizar. Compreendeu a questão? Primeiro você vai conhecer sua classe, seus alunos. Depois, antes disso aí, antes de conhecer os seus alunos, antes de conhecer esse dado, você tem que ter ciência do que você sabe. Você tem que dominar o conteúdo. E quando o professor não domina o conteúdo, ou a professora, ele vai ter insegurança para passar aquela disciplina, aquela matéria. Então você tem que dominar o conteúdo. Está compreendendo? Aí você vai fazer quantos dias vou trabalhar essa matéria, como vai ser a avaliação, quais são os objetivos, onde eu quero chegar com isso. Aqui tem conceitos conceituais, aqui tem coisas atitudinais, procedimentais. O que tem aqui nesse negócio aqui? Então, o plano de aula é de suma importância e meu caro amigo, minha cara amiga, tome ciência disso, aprenda, vai lá no nosso blog ali, vou deixar abaixo no comentário do YouTube aqui, vou deixar o link do nosso blog, inscreva-se lá e acompanhe nossas postagens ali.
Nós temos um material vasto ali para que você possa imprimir planos de aula, variáveis, e vai treinando, né? Através disso você vai conseguir chegar no entendimento, ok? Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Um outro ponto importante, os recursos didáticos serão usados também, né? Isso aqui também será muito importante. Agora, recapitulando, para encerrarmos aqui, ó, o plano de aula tem que conter o nome da escola, certo? A data, o número de aulas e disciplinas que vai ser ministrado ali, o conteúdo, os objetivos, o desenvolvimento, a avaliação e os recursos didáticos, tá ok? A grosso modo é isso que você vai fazer. E as referências, você está fazendo algum conteúdo, mas de onde você tirou aquele conteúdo? É disso, então, senão se configura como plágio, não é verdade? Então você tem que sempre se referendar por fontes, tá ok? E quando você adquire esse hábito de tanto fazer isso, você vai fazer com naturalidade. A gente vê os professores, né? Sai do ônibus, entra na escola, vai na sala dos professores, ali pega uma folha de papel e já faz o plano de aula, porque já está calejado. É o professor casca grossa, né? O professor que já está calejado, está carimbado, né? Mas até você chegar nesse nível, há um tempo de maturação, tá ok? Muito obrigado pela sua visita até aqui. Inscreva-se no nosso canal aí no YouTube. Estamos chegando a 10 mil inscritos. Estamos a 9.041 inscritos. Muito obrigado. Rumo a 10 mil, tá ok? Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.